de alma, do próprio Cristo. De acordo com a sua potencialidade ou pureza, cada consciência indagará de si esse mistério, e de acordo com a sua capacidade, há de vibrar e de sentir, encontrando em si mesmo uma resposta, especialmente em relação a Cristo. A editora. O regresso aos dias criativos do Divino Pentecostes através da mediunidade intelectual. Das revistas, e o Mistério, ano 3, número 24 sublinhado, setembro 1935. E Mundo Oculto, ano 16, número sublinhado número sublinhando 2, março-abril 1936. Ao ler as presentes obras, conseguidas pela mediunidade do sincero e grande médium professor Pietro Ubaldi, merecidamente já célebre e amado, durante muito tempo permaneci pensativo e fascinado. Meditei que isto é um belo regresso ao proto-cristianismo, quando, após o sacrifício do divino Jesus sobre o Gólgota, durante 3 séculos, as multidões viviam de forma perfeita e heróica a doutrina de Cristo, com os doutores e profetas em contínua e alta comunicação mediúnica, com o além espiritual, com os sacerdotes e pastores, de vida sublimemente místico-ascética, a ajudar, com as santas comunidades crentes, a sacrossanta mediunidade dos profetas e dos doutores, no pleno domínio da liberdade de pensamento e de consciência, trazida pelo cristianismo, que ainda não degenerara. Mais tarde, com a chegada do cristão Constantino, as multidões pagãs profanas entraram em massa na igreja cristã, os sacerdotes dos deuses e o vulgo idólatra, transplantando para a nova igreja as antigas dignidades e a velha mentalidade, paganizaram o sagrado ambiente cristão, afastando o verdadeiro reino de Deus, anunciado no Evangelho. Depois, com a descida dos bárbaros, a queda do Império Romano e a destruição da gloriosíssima civilização greco-romana, terminou na igreja e na sociedade a diretriz evangélica, cessaram as mediunidades e o profetismo. Durante séculos, o Espírito de Cristo e o verdadeiro Espírito da Igreja permaneceram na sombra, ausente das consciências das pseudo-cristãs nações do mundo. Ao ressurgir a Europa na Idade Média, a Igreja ressurgiu, Cristo voltou e a humanidade se tornou grande, recomeçando a comunicação direta entre o mundo terreno de provas e lutas e o além celeste, nossa verdadeira e eterna pátria. Sim, voltou Cristo e ressurgiu a Igreja, porque Cristo reina e a Igreja vive e governa apenas onde a liberdade e civilização são a vida das nações e do povo. Isto prova que Cristo é o enviado de Deus, que a Igreja é divina e santa como seu fundador. Com efeito, olhai as nações e os homens da terra, onde Cristo menos reina e onde a Igreja menos vive e menos dirige. A liberdade e a civilização não podem subsistir para elevar povos e indivíduos. Considerei isso e o disse para demonstrar que o espiritualismo experimental, base positiva da religião e prova científica do além celeste, nasceu em período de liberdade e de civilização quando Cristo e a Igreja tinham achado, no mundo civilizado, sua estrada mestra e suas funções mais elevadas. A mediunidade intelectual, além disso, é a alma do espiritualismo experimental, é a prova do ignóbil engano das hipóteses naturísticas contra o espiritualismo experimental, e o divino do espiritualismo moderno. As presentes obras, fruto da mediunidade intelectual, obtidas por intermédio do médium Ubaldi, são a manifestação mais importante que a história, antiga e moderna, registra. Para achar dignos confrontos, para fazer crítica adequada, para compreender seu patos criador, é mister recuar nos séculos até a era proto-cristã, até a gloriosíssima grandiosidade da era apostólica, permeada de suprema mediunidade intelectual criadora. Observe-se que também para a teologia católica, desde a mais inovadora até a mais reacionária escolástica, admite-se que a mediunidade intelectual pode existir, comunicando-se o homem com o bom anjo, de modo diferente à física, que é atribuída à natureza desconhecida ou ao demônio, de acordo com a mentalidade do teólogo.
Por isso, mesmo catolicamente, podem atribuir-se as obras presentes ao bom anjo, ou seja, ao espírito superior, tanto mais que elas nenhuma heresia contêm, nem diante do cristianismo católico romano, nem diante do protestante evangélico. Portanto, o espiritualista piedoso conserva, depois de sua Bíblia cristã, em sua estante, com estima, as supracitadas obras. Quem é o autor? Não nos importa, basta-nos seu divino e eterno Verbo que nos conduz, a nós modernos, a Deus e à santificação. Luciano José Picciarello. A propósito da mensagem do perdão do professor Pietro Baldi. Da revista Constancia, Buenos Aires, ano 55, número 2368, 3 de novembro de 1932. Senhor Professor Dr. Pietro Baldi. Querido Baldi. Pede-me você um julgamento sobre a mensagem do perdão. Ei-lo em poucas palavras, estupendo. Contém passagens tão sublimes em sua cósmica grandiosidade, que infundem quase uma sensação de terror sagrado. Pergunta-me também se, pelo texto, será possível identificar a entidade comunicante. Parece-me que dela transparece claramente quem é que se manifesta. Deus, perdoa-os, não sabem o que fazem. Por vós me deixaria crucificar outra vez. Não querais renovar-me as angústias do Getsemane. Infere-se que deve tratar-se nada menos que de Jesus Nazareno. E, do ponto de vista da investigação científica, isto constitui o ponto crítico das mensagens desta natureza, dessas que deixam perplexo o ânimo do leitor, porque se revestem de sublimidade semelhante às que você recebeu, se trata de investigadores que, como eu, já estão convencidos experimentalmente da verdade irrefutável das comunicações mediúnicas com entidades de desencarnados, poderão convencer-se com facilidade da veracidade da fonte de onde emanam as mensagens. Todavia, isto ocorrerá sempre por força de um ato de fé, embora neste caso esta se baseie na experiência adquirida nas investigações mediúnicas. Infelizmente, todavia, se deseja convencer o mundo, e mormente os homens de ciência, a respeito do importantíssimo fato da existência e da sobrevivência do espírito humano, fazem falta fatos, induções e deduções de fatos. Foi a este último sistema de investigação positiva sobre o mistério do ser, que eu me dediquei invariavelmente. Isto não impede, no entanto, que esse sistema possa aperfeiçoar-se e completar-se, com o acréscimo dos ensinamentos e da luz espiritual que podem trazer-nos mensagens mediúnicas de tão grande elevação que se impõem à razão. E este, precisamente, o caso das mensagens recebidas por você. Você me pede um conselho sobre se deve continuar ou ao invés suspender o exercício de sua mediunidade, orientada nesse sentido. Respondo, cada um tem sua própria missão. A minha era de contribuir, na medida das minhas forças, para convencer os homens de ciência, com base nos fatos. A sua, parece ser a de trazer à humanidade pensante mensagens elevadíssimas, de ordem moral e espiritual, e que estão destinadas a tornar-se um dia, as únicas importantes para a evolução espiritual dos povos. Prossiga, portanto, em sua missão. Afetuosas saudações. Savona, 14 de outubro de 1932. Ibosano. Pietro Baldi, a grande síntese. Querido Baldi, você deseja um parecer global sobre a grande síntese. Tarefa difícil, porque se trata de uma obra demasiado densa de pensamento e demasiado variada em seus temas, para que se possa sintetizá-la num parágrafo global. Apesar de tudo, eis o parágrafo. Pedem-me um parecer confidencial sobre a grande síntese de Pietro Baldi. Respondo, sumamente favorável sob todos os aspectos. Trata-se, realmente, de uma grande síntese de todo o saber humano, considerado do ponto de vista positivamente transcendental, em que se estudam todos os ramos do saber, sendo esclarecidos e resolvidos numerosos problemas até hoje insolúveis,
com o acréscimo de novas orientações científicas, além de considerações filosóficas, científicas, religiosas, morais e sociais, a tal ponto elevadas que induzem a reverente assombro. É uma obra que fará época na história das revelações mediúnicas, tanto mais que esta é a primeira vez que é ditado à humanidade um grande tratado realmente original, de ordem rigorosamente científica. Cordiais saudações. Savona, 12 de outubro de 1937. Ernesto Bozano. A sua voz. Da revista Lida El Pensiero, Milão, ano 3. Número 2, fevereiro de 1934. Há mais de um ano, vêm os leitores de A Lida El Pensiero usufruindo a apurada e profunda palavra que emana de a grande síntese, transmitida ao mundo pela peculiar mediunidade de Pietro Ubaldi e proveniente de uma entidade que se faz chamar anonimamente como a sua voz. Chegou agora o momento em que os leitores, tendo tido a prova irrefutável da importância dessa comunicação, embora não esteja ela ainda nem na metade, tanto sob o ponto de vista científico como moral, conheçam um pouco da história humana dessa voz sublime e de sua surpreendente difusão em todos os recantos da Terra. A sua voz e o próprio fato de que a entidade não decline nenhum nome humano prova sua elevadíssima origem e posição espiritual. Começou a manifestar-se por meio de Ubaldi apenas no outono de 1931. Em dezembro daquele ano transmitiu sua primeira mensagem geral, a mensagem de Natal, que foi imediatamente publicada em 4 línguas, na Itália, na Inglaterra, na Bélgica e na Argentina. Era uma espécie de introdução ou advertência, em estilo ainda tímido, devido talvez ao ceticismo que, note-se bem, o próprio médium que recebia tinha sobre suas próprias qualidades mediúnicas, e a reação que por isso opunha ao livre afluxo da recepção ultrafônica. O médium era, então, completamente desconhecido no mundo espírita e espiritualista, italiano e estrangeiro, não tinha nenhum apoio e vivia, material e espiritualmente, quase isolado num pequeno centro da Sicília. Somos obrigados a ver uma intervenção superior no caso, raríssimo, de que o médium tenha podido fazer publicar imediatamente aquela mensagem em 5 revistas de 5 nações diferentes: a Alfa, de Roma, International Psychic Gazette, de Londres, Constancia, de Buenos Aires, La Revue Caodaiste, de Saigon, Revue Spirit Belge, Liège. Não obstante isso, Ubaldi foi então torturado pelas dúvidas. Sozinho como estava, seu pensamento e sua consciência se remoíam na perplexidade, sente-se o impulso irrefreável que o arrasta, e no entanto ele mesmo procura opor-se com toda a sua força, com todo o seu ceticismo, com toda a sua racionalidade. Não quer convencer-se de que seja médium, tem medo de se estar iludindo e, puro de coração como é, sente calafrios só ao pensar que talvez esteja ludibriando os outros. Mas sua voz o arrasta ainda e ele é obrigado a escrever. Estamos na Páscoa de 1932, a mensagem da ressurreição. Verdadeiro e próprio apelo ao mundo, a palavra é mais definida e mais poderosa. A mediunidade de Ubaldi se está evidentemente desenvolvendo e fortificando, e o próprio médium começa a adquirir maior segurança em seus dons de receptividade. E agora, quase por encanto, esta mesma mensagem é imediatamente traduzida e publicada pelo mundo, Inglaterra, Argentina, Bélgica, Itália e Indochina. Eis então que Ubaldi começa a ver suas dúvidas atenuadas ou dissipadas. Vários médiuns, que ele desconhecia, recebem espontaneamente mensagens espirituais endereçadas a ele, nas quais ele é instigado, aconselhando, encaminhado, e nas quais também se lhe prediz qual é o caminho que está traçado para ele. Também o professor Ernesto Bozano, sem dúvida a mais alta e indiscutível autoridade mundial nesta matéria, o alenta e assegura. A 1º de junho escreve-lhe: a mensagem recebida por sua mediunidade é indubitavelmente de origem transcendental, e mais ainda, de elevadíssima inspiração. Provem,
patentemente, de um grande mestre espiritual. Observo que a forma de sua mediunidade, que consiste numa voz subjetiva que lhe dita a mensagem, é idêntica à de Miss Cummins, a médium por meio de quem se manifesta a famosa e extraordinária personalidade espiritual de Patience Wolf. Termino encorajando-o a perseverar em suas experiências, das quais espero algo de análogo ao Spirit Teachings, de Moses. Eis que a 2 de agosto de 1932, no dia do famoso perdão da Porciúncula de Francisco de Assis, o médium, que se achava perto de Peruja, é como que arrastado por uma força superior, febril e irresistível, e, em poucos minutos, escreve de jato aquela sublime mensagem do perdão, que já fez a volta ao mundo. Aqui temos, verdadeiramente, o grande toque de reunir, a palavra vibrante, poderosa e envolvida em majestosa autoridade. O pensamento está permeado de puríssimo sentimento e desce para comover as cordas mais delicadas do coração. E a explosão de uma personalidade espiritual que se revela e anuncia com toda segurança o objetivo de sua intervenção e de sua missão. Essa mensagem foi imediatamente publicada na Argentina, na Bélgica, na Itália, mas seu caminho não terminara aí, porque passa, por incrível força própria, de mão em mão, de cidade em cidade, e mesmo recentemente se soube que, sem que o próprio médium disso tivesse conhecimento, a mensagem do perdão está circulando em milhares de cópias por todos os recantos do Brasil, por iniciativa quer da Federação Espírita Brasileira e a do Paraná, quer de sociedades espíritas de Porto Alegre e da cidade de Itu, e ainda foi publicada num grande matutino do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas ficaram fascinadas e comovidas com aquela palavra sublime. O próprio Bozano escreve, estupendo há trechos tão sublimes, em sua cósmica grandiosidade, que incutem quase uma sensação de terror sagrado. Foi ao sistema de investigação positiva sobre o mistério do ser que me dediquei invariavelmente. Isto não impede, no entanto, que esse sistema possa aperfeiçoar-se e completar-se com o acréscimo dos ensinamentos e da luz espiritual que podem trazer-nos mensagens mediúnicas de tão grande elevação que se impõe à razão. É este, precisamente, o caso das mensagens recebidas por você. Entretanto, o Baldi, consciencioso até o extremo, ainda duvida de si mesmo e de sua mediunidade, e pede o parecer do diretor desta revista, que o tranquiliza totalmente, e ao Bozano, que lhe responde, você me pede conselho sobre se deve continuar ou ao invés, suspender o exercício de sua mediunidade, orientada nesse sentido. Respondo, cada um tem sua própria missão. A minha era de contribuir, na medida de minhas forças, para convencer os homens de ciência, com base nos fatos. A sua parece ser a de trazer à humanidade pensante mensagens elevadíssimas, de ordem moral e espiritual, e que estão destinadas a tornar-se, um dia, as únicas importantes para a evolução espiritual dos povos. Prossiga, portanto, em sua missão. Quase concomitantemente nasce a grande síntese, cuja publicação foi imediatamente iniciada, janeiro de 1933. Em Alida e Penseiro e em Constancia, Buenos Aires, como de dois polos que nos hemisférios opostos, deveriam irradiá-la em torno de si. Já falamos nesta revista deste maravilhoso e surpreendente tratado, mas agora que está em pleno desenvolvimento a publicação da parte mais propriamente científica, que, por sua profundidade e importância é necessariamente menos acessível à generalidade dos leitores. Seja-nos permitido recordar que a finalidade deste tratado é justamente a de falar em particular a ciência, antes resumindo e depois superando o estado atual do cognoscível humano. É uma nova e mais completa revelação em que se lançam as bases científicas, filosóficas e conceptuais de uma nova sociedade, e no entanto, em sua potência dominadora, o escrito é frio, objetivo, cientificamente exato. Bozano mesmo, autoridade máxima, escrevia o Baldi,
O conteúdo de A Grande Síntese já promete tornar-se grandioso, de vez que está de pleno acordo com tudo quanto ensina ou intui a ciência humana, e ultimamente, está concebida em termos rigorosamente científicos e está perfeitamente concorde com as odiernas concepções filosóficas, matemáticas, geométricas, a respeito do mesmo assunto. Esperando reler e comentar a altura poderosa mensagem transcendental, quando se tiver a possibilidade de fazê-lo com a obra terminada. Por volta da Páscoa de 1933 aparece, enfim, a dupla e sublime mensagem aos homens de boa vontade, mensagem aos cristãos. Lendo-as não se pode evitar um temor quase sagrado, tão elevado é o pensamento, poderosa a expressão, grandiosa a forma. Desta vez, o conteúdo é exclusivamente religioso. Esta é uma simples exposição cronológica da afirmação de sua voz no mundo, mas não a transcrevemos apenas a título de crônica, e sim para que por ela o leitor possa tirar todas as conclusões evidentes e altamente instrutivas. Enquanto as coisas buscadas com mais força e mais tenazmente preparadas, rarissimamente conseguem no mundo o êxito merecido, um médium desconhecido, sem preparação, cético por muito tempo de sua própria mediunidade, sem meios e sem apoio, modestíssimo e fugindo de todo desejo de notoriedade, sem nenhum fim interesseiro, conseguiu ver, em tempo curto, suas mensagens, numericamente poucas, fazer a volta ao mundo e difundir-se rapidamente, automaticamente, e mesmo sem nenhuma intervenção sua, assim como se o fizesse por uma força secreta, própria, que emanava dos próprios escritos. Deste mesmo médium, rebelde no cumprimento da missão para a qual era impulsionado, saiu aos poucos uma produção em que, já hoje, olhando-se para trás, se verifica um programa orgânico, definido, perfeitamente lógico, e isto sem que o próprio médium o percebesse, pois ele sempre ignorou e ainda ignora o objetivo a que tende sua produção. Devemos, até, ser-lhe muito gratos pela vida de rígida severidade espiritual a que se submeteu Badi, em seu foro íntimo, para a exteriorização de seu particular dom mediúnico. Esse mesmo homem, de cultura e capacidade comum, produz uma obra mediúnica da mais profunda competência em todos os campos, de tal forma que ela se dirige, e os faz pensar, aos mais competentes de cada matéria, embora, ao mesmo tempo, seja vibrante, apaixonada, quase poética. Nessa produção os cientistas acham a solução aos mais árduos problemas científicos e os humildes choram de sublime comoção. Não é tudo isso, já em si mesmo, uma prova, uma grande prova. Pode ser somente o homem no balde que tem em suas mãos os fios de tão emaranhada tessitura. Ou não será preciso reconhecer, disto estamos convencidos, que uma força externa e superior o guia, usando-o como instrumento, dele se servindo para a realização de admirável missão, de que agora só podemos ver o início. Os próprios cientistas, sempre prontos à crítica depreciativa contra o transcendente, não puderam opor-lhe uma só palavra, porque sua voz usa as suas mesmas armas, desceu ao nível deles, perfeitamente dentro da lógica e da racionalidade. Muitos mesmo ficaram intimamente impressionados, talvez atordoados pelas afirmações e revelações que sua voz soube fazer com autoridade seguríssima, resumindo suas próprias conquistas e delas partindo. E alguns, dos mais sinceros e sem preconceitos, o quiseram mesmo reconhecer e testemunhar. Sem falar de Bozano, de quem já falamos e cuja capacidade de julgamento nesta matéria é irrefutável. Basta-nos citar o cientista e filósofo belga professor Scherer, que nos escreveu, A Grande Síntese continua a interessar-me apaixonadamente. Julgo muito útil demonstrar que as comunicações mediúnicas podem proporcionar trabalhos de tão alto valor científico e racional, e, no boletim do Conselho de Recherches Metapsíquicas, ele mesmo escreveria: a interessantíssima comunicação mediúnica recebida por Badi,
que é um médium excepcionalmente dotado para receber comunicações de ordem científico-filosófica. A grande síntese trata de uma concepção monista naturalista de estrutura estritamente científica, cujo valor é indiscutivelmente enorme. E ainda o professor Dr. Stopoloni, catedrático de Anatomia Descritiva, Histologia e Embriologia na Universidade de Camerino, que escreveu Baldi, sua bela mediunidade terá seguramente importância no campo científico e poderá fazer revelações científicas da maior importância para nós, especialmente num campo tão obscuro. Tudo o que foi publicado em Ali del Pensiero, por você, que pouco ou nada sabe de química, é verdadeiramente surpreendente, porque os conceitos emitidos são realmente científicos e portanto de profundo conhecedor de química. Em sua série Estequiogenética é dito, com clareza, que o número atômico 43, ocupado pelo tecnácio, com peso atômico 99, deveria ter os caracteres dos corpos halogênios, ou seja do bromo e do iodo, que ocupam o número 7 sublinhando do sistema, e também do flúor e do cloro, do primeiro e do segundo setenário. Florencio e Rênio, ainda não conhecidos em seu peso, volume atômico e valência, deveriam ser parentes próximos dos halogênios, não excluindo o número sublinhado 85, que ainda permanece vazio. Esta parte está muito bem feita, clara e extraordinária porque escrita por um leigo. O leitor cético, ou curioso, perguntará, então, mas quem é sua voz? Há alguns que, através dos textos das próprias mensagens, acreditam poder atribuir a proveniência direta a nada menos que a mais alta das personalidades espirituais, o que para outros é um absurdo espiritual e racional, por razões que não cabe discutir neste artigo. Bastará, também aqui, trazer a palavra autorizada de Bosano, que escreveu muito bem. É melhor, portanto, concluir com as palavras do professor Meade, a respeito das manifestações de Confúcio, através do médium Margery Grandon. É mesmo indispensável admitir a intervenção direta de Confúcio. Qualquer que tenha sido o espírito comunicante, provou que é um profundo orientalista e um autêntico literato chinês. Repetirei o mesmo conceito a propósito deste outro caso, em que se fala de um nome muito mais excelso que o de Confúcio, lembrando, a este propósito, que a personalidade mediúnica de Imperador explicara ao reverendo W. Stanton Moses que, quando se manifestavam personalidades espirituais, que forneciam os nomes dos grandes filósofos, ou de outras eminentes personagens vividas em épocas remotas, devia entender-se quase sempre que se tratava de discípulos, os quais, não sendo conhecidos e não podendo fornecer dados de identificação pessoal, mas querendo assim mesmo concorrer para dar aos viventes provas positivas da existência de um mundo espiritual, manifestavam sem nome e com consentimento de seu grande mestre, com o qual estavam espiritualmente em relação à lei de afinidade. E nós acrescentaremos, a verdade é uma só, e então, porque personalidades espirituais indubitavelmente e comprovadamente elevadíssimas como sua voz, por Ubaldi, ou mesmo o mestre, pela senhora Valbonese, deveriam, e o poderiam, falar uma linguagem diferente daquela usada pelos médiuns, se eles estão muito próximos de nós. Mas daí, para deduzir identidade, seria como dizer que cada pessoa que repete a palavra de Cristo, fosse o próprio Cristo. Além disso, que necessidade há de tal identificação? Muito bem escreve ali del Pensiero, quando disse que ao sequioso, não importava saber a fonte de onde proviera a água, o que importava é que ela fosse pura e cristalina. Entretanto, sua voz prosseguirá em sua missão mundial, que agora já está seguramente provada como da mais alta importância. Que cada um de nós queira cooperar no trabalho benéfico de sua difusão. Assim é mister, onde quer que se possa. Marco Antônio Bragadin, diretor da revista Ali del Pensiero, de Milão. Nota da redação: este artigo já estava na tipografia,
Quando soubemos que a Revue Spirit Belge publicará breve um estudo sobre a grande síntese sobre a mediunidade de Ubaldi. Outro estudo, sobre o mesmo tema foi anunciado pelo professor Ucherer, no Boletim do Conseil de Recherches Métapsychiques e no periódico Pour la Vérité. Todos os periódicos são belgas. Além disso, uma análise laudatória e penetrante do mesmo assunto, com breve resumo de alguns capítulos da síntese, foi feita pelo professor Tespioli, em seu livro Os Fenômenos, aparecido por estes dias. Entre outras coisas, afirma Tespioli, esta obra profunda e cheia de conceitos, e que produz certa sensação de surpresa e de verdadeiro atordoamento, escrita por Ubaldi sem o saber e sem que o soubesse, pode ser submetida à crítica e à admiração do mundo dos doutos. Estes aí acharão, sem dúvida, coisas conhecidas, mas que Ubaldi ignorava, e das coisas conhecidas verão deduções e conclusões desconhecidas, talvez jamais, nem sequer imaginadas pelos competentes. Não comento, e muito menos julgo seu mérito, não saberia fazer. Mas o fato derrota indiscutivelmente as tolas afirmações de todos aqueles que, querendo rabiscar sobre fenomenologia, tomam como modelos as ingenuidades e tolices desfraudadas pela pseudo-mediunidade de neuróticos. Pode ser que a transmissão por meio de Ubaldi nem sempre seja perfeita, o que não impede que abundem as boas qualidades em a grande síntese, de tal forma que lhe conferem real valor científico. Chega-nos, também um artigo de D'Aragona, Os Cantos de um Cisne, que brevemente publicaremos, a respeito da difusão de sua voz na América do Sul, artigo que apareceu a 12 de janeiro no Correio da Manhã, o maior diário do Brasil. Julgamos que era nosso dever acrescentar todas estas notícias ao artigo acima, mostrando ao leitor que todos estes fatos novos e inesperados, acontecidos enquanto estava no prelo a revista, no breve espaço de uma semana, não podem deixar de surpreender-nos como esse movimento se desenvolve e caminha, com a regularidade e a segurança das coisas poderosamente predispostas e predestinadas. O que vem confirmar o que foi dito no artigo precedente. Enquanto no prelo, soube-se ainda que saíram no Correio da Manhã, em 2 de fevereiro, outros 2 artigos, o ciclo mediúnico e Ruífara, e que sobre o mesmo assunto, aparecerá longa série de artigos, não só no Correio da Manhã, como no Reformador, revista de espiritismo cristão, no Mundo Espírita e nos melhores órgãos da imprensa brasileira. A história de um novo grande movimento espiritual. Como sua voz se espalhou por todo o mundo. Da revista International Psychic Gazette, Londres, NQ 247, Vol. 22, abril 1934. Sinto o dever de informar aos espiritualistas britânicos a respeito da difusão pelo mundo das produções mediúnicas da entidade Sua Voz durante os 2 últimos anos. Já os leitores da International Psychic Gazette estão familiarizados com Sua Voz, porque publiquei em suas páginas as 2 primeiras mensagens que recebi, ou seja, 1. Mensagens sobre o progresso do mundo março, 1932, e 2. A aurora do novo milênio junho 1934. Outras mensagens chegaram, ainda não publicadas na Inglaterra. Todavia são muito importantes, porque falaram ao mundo e o mundo as escutou. Foram publicadas em 4 idiomas, e divulgadas em muitas cidades, de Roma a Buenos Aires, de Liege, Bélgica, Saigon, Indochina. Enviadas a altas personalidades, como Sua Santidade o Papa e o líder do fascismo italiano Sr. Mussolini, foram lidas por eles. A terceira mensagem, Mensagem do Perdão, escrita 02 de agosto de 1932, aniversário do famoso perdão de São Francisco de Assis. Espalhou-se pelo mundo por sua própria força, sem qualquer interferência de minha parte. Milhares de exemplares foram impressos e distribuídos gratuitamente no Brasil e reproduzidos nos grandes jornais do Rio de Janeiro.
Tenho que assinalar que minha mediunidade irrompeu subitamente, em fins de 1931. Na época da mensagem do perdão tinha sobre ela muitas incertezas e dúvidas. Pensei de início que estivesse louco e fosse obrigado por desconhecida força, a que não podia resistir, a dizer mentiras. Devo citar o fato de que o médium inglês, Miss Marjorie I Howe, de Londres, enviou-me na primavera de 1932, embora não me conhecesse nem se relacionasse comigo, mesmo por correspondência, uma maravilhosa mensagem de imperador, descrevendo pormenorizadamente minha vida e coisas que só eu conhecia, e predizendo uma missão mundial que me cabia executar, em obediência à sua voz, tudo confirmado, embora naquela época parecesse impossível. Quase ao mesmo tempo, o Sr. Bosano, da Itália, escrevia-me dizendo que minha mediunidade era semelhante à de Miss Cummins, médium de peixe em surf, e que eu devia prosseguir, porque ele esperava de minha obra algo assim como Spirit Teachings, distinto a Moses, carta de 1 de junho de 1932. Outras mensagens mediúnicas, inclusive uma de M.R.S. Smiles, de Roma, todas espontâneas e provenientes de pessoas a mim desconhecidas, falavam da grande missão dessa entidade sua voz. Após a publicação da mensagem do perdão, pedi a opinião do Sr. Bosano sobre ela. Respondeu-me, estupendo. Há trechos tão sublimes em sua grandeza cósmica, que infundem quase uma sensação de terror sagrado. Esta mensagem eu a escrevera desprevenido e sob profunda emoção. As duas últimas mensagens, mensagens aos cristãos e mensagem aos homens de boa vontade, são de caráter religioso, e apareceram na Páscoa de 1933, 19º centenário da morte de Cristo. Termina aqui o ciclo destas mensagens, fortes alertas ao mundo. Só mais tarde compreendi seu plano de desenvolvimento, que antes não conhecia. É muito lógico e toca a fé, a política, a religião, o coração e a inteligência. Foram lançadas as bases de um grande movimento sem que eu nada percebesse. Estas mensagens fazem parte da obra. A Grande Síntese. Em 1932 principiei um novo livro, intitula-se A Grande Síntese e foi classificado pelo Sr. Bosano como poderosa mensagem mediúnica, concebida rigorosamente de acordo com as ciências modernas, concepções filosóficas, matemáticas e geométricas. É realmente um tratado, de aproximadamente 300 páginas, das quais 100 já foram publicadas em italiano, na revista Lida El Pensiero, e em espanhol, em Buenos Aires, na revista Constancia. Está sendo preparada uma edição em português e em outras línguas. Constitui esta obra não só a síntese de toda a ciência e conhecimentos humanos, como uma revelação mais completa, cujo objetivo é assentar os alicerces de uma nova sociedade, a nova civilização do terceiro milênio. A entidade fala com um profundo conhecimento de tudo e resolve harmonicamente, por um único princípio, todos os problemas existentes, desde a constituição da matéria até a formação da personalidade humana, desde a evolução dos sistemas siderais até a evolução das formas da vida e da alma humana. Desde a origem da gravitação e derivação de todas as forças, até os problemas psicológicos, religiosos, sociais e econômicos. Citarei pouquíssimos fatos. O Sr. Maurice Scherer, o tão conhecido cientista e filósofo belga, disse em seu boletim de Recherches Metapsíquicas del Belgique, Bruxelas, outubro, 1933. A Grande Síntese é uma concepção monística naturalista, rigorosamente científica, cuja importância é muito grande, e numa carta endereçada a mim, diz que a lê apaixonadamente. Brevemente ele publicará um estudo crítico de A Grande Síntese e da minha mediunidade, seu boletim e na revista Pour la Vérité. O Sr. Lyon me fará o mesmo em sua revue Spirit Belge, de Liège.
As revistas espiritualistas italianas escreveram ultimamente sobre a grande síntese, e o novo livro de Trispioli sobre espiritismo moderno trata dela em minúcia. A síntese será brevemente publicada em português, no Brasil, e está sendo publicada em espanhol, em Buenos Aires. A imprensa espiritualista do mundo está tomando conhecimento desta nova produção. Não escrevo isto para fazer propaganda minha, que não me interessa, mas porque é meu dever divulgar sua voz e informar aos espiritualistas britânicos um fato muito importante no mundo espiritual e também no científico, religioso e social. Se qualquer editor inglês quiser interessar-se na publicação desta obra na Inglaterra, eu mesmo poderia traduzi-la, o que lhe traria bom proveito, pois disso jamais pedirei pagamento. Não me posso deter aqui na descrição deste único fenômeno mediúnico. Direi apenas que não entro em transe e que sinto esse pensamento diferente, com uma espécie de novo sentido, dizem, uma espécie de sensibilização e recepção de ondas pensamento, vindas do espaço. Recebo, em geral, somente à noite, mais ou menos de 21 horas às 2 da manhã, e depois, embora não dormindo, sinto que minha consciência normal é abandonada e sou arrastado por força desconhecida. Não a vejo nem toco, mas a sinto, assim como o pensamento está em minha mente, como sentindo no meu coração a semelhança de força e energia, através de todo o meu sistema nervoso. Sei que ela tem todas as características de uma personalidade humana. Nessa estrutura mental, outro eu no ter self, desperta em mim, para sentir esta entidade, e compreendendo as coisas, não através da razão, mas da intuição. Ou seja, vejo a verdade diretamente, e tenho a sensação da verdade. Por outro lado, minha personalidade humana é hesitante, tímida e desalentada. O estudo do fenômeno é outra parte de minha obra. Escrevi um artigo sobre ele, para a revista Zeitschrift für Metapsychische Forschung, de Berlim. O novo fato, que surge no estudo deste tipo de mediunidade exclusivamente inspirativa e intelectual, é que pode ser utilizada como novo e poderoso meio de investigação científica, e que o novo método de intuição, usado por mim, pode conduzir a descobertas surpreendentes, que permaneceriam ocultas para sempre se só usássemos nossos atuais métodos científicos. É talvez esse estudo que se propõe fazer os professores, Dr. Joder, de Berlim, Richet, de Paris, e Scherer, de Bruxelas. Tenho muita satisfação em dar toda e qualquer informação aos cientistas ingleses e de outros países, e me coloco à sua disposição. Tudo isso nos leva a crer que este movimento está, realmente, ascendendo do nível dos fenômenos materiais ou testes a um plano espiritual mais alto em que a mediunidade possa significar descobertas, revelações de novas verdades para o progresso da humanidade, tanto no campo moral como no científico. Terminarei este artigo traçando o significado do desenvolvimento de sua voz no mundo. Em todas as coisas, temos de admitir que, embora eu, como médium, tudo desconheça de antemão, e simplesmente siga uma inspiração de momento a momento, desenvolveu-se, como uma construção na qual cada pedra está em seu lugar exato, um movimento mundial concreto de grande importância científica e social, durante os 2 últimos anos, em que minha mediunidade está em ação. Se eu não o compreendo é porque a causa deste efeito inteligente deve estar alhures, em outro mundo que não vemos, diferente do nosso. E esse movimento caminha por si só, nada sei sobre seu futuro, e devo confessar que, querendo ou não, duvidando ou não, esta força me arrasta e me arrastará onde ela bem quiser. Tudo vem a seu tempo próprio e em seu lugar devido, independente de minha vontade e de minha compreensão. E o mais admirável é que todas as estradas estão abertas para o avanço de sua voz. Não posso deixar de me perguntar aonde a conduzirá o mundo e a mim, se continuar assim. Diz a entidade, em A Grande Síntese, que esse tratado é uma nova revelação,
que conduz à fundação da nova civilização do terceiro milênio. Se eu dissesse isso por mim mesmo, eu me consideraria louco. Mas as melhores revistas e os cientistas do mundo dizem e os povos nisso acreditam. Estes são os fatos. Em cada semana ocorrem novos acontecimentos. Nos últimos 2 meses, o Brasil inteiro repentinamente se entusiasmou, e sabemos que lá, 40% da população é espiritualista. Artigos vêm sendo publicados agora no maior jornal do Rio de Janeiro, o Correio da Manhã, onde dizem que sua voz está ligada ao Cristo, e que o Brasil é o país escolhido para a primeira divulgação da nova revelação ao mundo. Muitas são as revistas espiritualistas da América do Sul que o repetem. As mensagens são impressas aos milhares e distribuídas gratuitamente. Tenho de admitir estes fatos e que o movimento, tanto quanto posso compreender, é muito mais do que um simples fenômeno de mediunidade, significa mais do que qualquer conjunto de literatura mediúnica. Seu objetivo é salvar o mundo de sua atual crise moral, religiosa, social e econômica. Pietro Baldi. O fim da síntese cósmica. A grande síntese. Da revista Constância, Buenos Aires, anos 60, N9 2495, setembro de 1937. No próximo número terminará a publicação desta monumental obra que, durante vários anos vem aguçando a mente dos estudiosos e espiritistas do mundo. Obra de esforço gigantesco. O homem comum, e mesmo a generalidade dos espiritistas, não pode chegar a compreender, entretanto, o tormento que representa uma recepção mediúnica dessa natureza, tão extensa, tão densa de pensamentos e conceitos novos. Mister se torna um constante e fatigante trabalho de contenção e de tensão ao mesmo tempo. De contenção, para impedir que forças materiais, demolidoras do ambiente, alterem o sistema neuroreceptor do médium, e de tensão, para manter sem desvio o fio através do qual desliza a corrente transmissora, de sutilíssima potência, dolorosamente incitante. Obra monumental de revelação, de ensinamento insuspeito, profundamente científico e eminentemente moral, essencialmente moral, porque, do conteúdo de sua inesgotável sabedoria transluz a pureza de uma elevação que assombra, aguça e incita a alcançá-la, impele a ascender, obriga a superar-se emergindo da imperfeição humana. Não há assunto que não seja tratado, nem tema que não seja elucidado, nem fenômeno que não mereça ser analisado desde sua origem e fase íntima, recôndita, até a evidência das consequências derivantes. Certamente não iremos comentar o conteúdo científico dessa obra, por faltar-nos tempo e preparação. Para isso seria mister um homem equivalente à grandeza e profundidade da mesma, mas temos que arriscar-nos a confessar que a quantidade de novos e estranhos conhecimentos que expõe e abarca, dificilmente será compreendida pelo nível mental atual dos homens, pois os problemas que encerra não se acham ainda ao alcance da compreensão geral, e nem mesmo da dos cientistas, que ficarão perplexos e desorientados, e portanto preferirão rechaçá-los como insustentável diante do que já constataram. Isto, porque o saber humano se acha num estado crepuscular, por enquanto, todavia. Isto não deve constituir motivo para retraimento e muito menos para recusa de tudo o que é novo, pois se algo de novo chega até nós, como é o caso desta mensagem, é porque há princípios já evoluídos, que tornam aptos os seres para maiores e mais elevadas compreensões. Então, será apenas questão de tempo compreender o que é novo na obra de Baldi, questão de longas horas de meditação, de dias ansiosos de espera, até que o substrato espiritual de nossa mente abra suas portas para as ressonâncias extraterrenas, e aqueles conhecimentos se identifiquem com nosso sentimento, e se encrostem em nosso entendimento. Essa obra, portanto, é uma antecipação em nossa evolução, antecipação que prepara desde já uma modificação total do estado ainda materializado demais do saber humano.
Como espiritistas devemos sentir-nos enaltecidos pelo fato de que esses conhecimentos tenham chegado através de um dos fenômenos mais discutidos e mais combatidos da atualidade, porque ele dará, afinal, por ser incontestável, carta de cidadania ao processo espírita. Chegue, portanto, nossa gratidão ao abnegado receptor que, através de seu amor e de seu martírio e como diz sua voz, tem sabido derramar, por antecipação, muitos benefícios e deu novo impulso ao saber humano, apressando sua ascensão. Buenos Aires, 16 de setembro de 1937. F. Vila. Nascimento de A Grande Síntese. Da revista Lida e Pensiero, Milão, outubro e novembro de 1937. Sair o primeiro fascículo de A Lida e Pensiero, há poucos dias apenas, quando, a 15 de agosto de 1932, chegou-me uma carta de um senhor desconhecido, de uma pequena cidade da Umbria, o qual se declarava dotado de uma forma de mediunidade inspirativa, que começara a afirmar-se justamente naqueles meses, com algumas mensagens de conteúdo espiritual. Essas mensagens tinham sido imediatamente apreciadas no exterior e publicadas em várias revistas estrangeiras, enquanto que na Itália eram quase desconhecidas, pela falta de um periódico que se interessasse por publicações dessa ordem. Mas, justamente naquele tempo, coincidência ou acaso, nascera Lida e Pensiero, que em seu programa incluía também a divulgação de trabalhos mediúnicos, e o professor Bozano sugeriu ao desconhecido médium que se dirigisse a mim. Foi assim que os invisíveis fios do acaso me puseram em contato com Pietro Baldi e assinalaram o início de uma colaboração, que sem dúvida trouxe frutos notáveis. Li algumas das mensagens enviadas por Baldi e fiquei impressionado com o conteúdo profundo delas, e mais ainda com uma nota poderosa que, mesmo através das incertezas daqueles primeiros escritos, vibrava inconfundível e majestosa. Enquanto organizava alguns trechos daquelas mensagens para publicá-los, em data de 28 de outubro de 1932, o Baldi me acenou, pela primeira vez, com um ditado mais importante, que se sentia impelido a escrever. Em sua carta, dizia-me textualmente: será um verdadeiro e grande tratado dos mais profundos problemas da ciência, da origem e evolução da matéria e da vida. Será um estudo do processo genético do cosmos, uma síntese completa do conhecimento, desde a matéria até as mais altas formas de consciência. Aí estará resumido o cognoscível humano e o que a humanidade possui mediante revelação, para que este edifício seja, no momento atual, de desenvolvimento científico, completado e organicamente fundido numa síntese completa. Aí estarão expostas várias teorias, como dos movimentos vorticosos, da estequiogênese, do fisiodinamo-psiquismo, e outras, com técnica e estilo científico. Haverá um estudo sobre a quarta dimensão aplicada ao tempo e à consciência humana. Tratar-se-á de umas 100 páginas, e haverá alguns esquemas para imprimir. Nas palavras dessa carta remota, os leitores reconhecerão o resumo de uma parte da obra hoje terminada. Mas, naquela época, a proposta representou, para mim, uma grave preocupação. O programa era, sem dúvida atraente, mas quem o representava era uma pessoa desconhecida, de longe, com o qual eu apenas trocara algumas cartas. Da obra só estavam escritas, por enquanto, algumas páginas de introdução. Nenhum manuscrito estaria pronto tão cedo, porque o Baldi, sendo professor de língua inglesa no ginásio de Gubbio, não tinha nem tempo nem possibilidade de pôr-se nas condições especiais de ambiente de espírito, requeridas por sua mediunidade especial, a não ser no período das férias de verão. E mesmo que o início fosse de fato promissor, teria Baldi a força e a capacidade, perduraria sua faculdade inspirativa, para levar a cabo o programa que se anunciava tão grandioso. Aliás, esse programa, como podem verificar os leitores, teve desenvolvimento muito mais amplos e imprevistos.
Aceitar, nessas condições, entre tantas dúvidas, significava assumir uma grave responsabilidade diante dos leitores de Alida El Penseiro. E no entanto, aceitei. Assim nasceu a grande síntese. Aceitei, porque senti enraizar-se em mim, de modo inexplicável e providencial, a certeza que a obra superaria todas as dificuldades e chegaria felizmente a termo, e que Alida El Penseiro tinha a tarefa de publicá-la. Não é com indiferença que hoje recordo todas as ânsias e preocupações, as dificuldades de toda espécie, as incertezas, os esforços defrontados e superados, durante quase 5 anos de ininterrupta publicação, em série, de A Grande Síntese. As 100 páginas previstas inicialmente, tornaram-se, ao caminhar, 400. O manuscrito, que deveria estar todo pronto no verão de 1933, ocupou, ao invés, 3 verões inteiros, e só foi terminado no outono de 1935. Durante esses anos, além disso, o próprio Baldí atravessou violentas crises espirituais, ligadas com o desenvolvimento intrínseco de sua sensibilidade pessoal, mística e inspirativa, que descontrolaram seu sistema psicológico com profundos desencorajamentos e desorientações. E mais, o estafante trabalho psíquico e físico, refeito e condição, ao mesmo tempo, daquele estado de ânimo necessário para a audição inspirativa, provocaram, várias vezes, nele, o terror de não poder mais resistir, com as consequentes e agudíssimas crises nervosas e o esgotamento físico, até o ponto de despertar sérios cuidados. A correspondência bastante volumosa que troquei com o Baldí, naqueles períodos atormentados, lança muita luz sobre a excepcional psicologia do homem, sobre as modalidades intrínsecas, através das quais ele pôde tornar-se instrumento para a produção de uma obra tão vasta, e sobre as fontes reais desta. Mas, talvez seja interessante que isto constitua o objeto de um exame especial, em próximo artigo. Por estes breves relances, compreenderão os leitores o grande alívio que experimentei, e o próprio Baldí comigo, quando me chegou às mãos o último capítulo de A Grande Síntese, obra de tão admirável organicidade e complexidade e no entanto, parecer impossível, composta com tantas interrupções, em condições de espírito e de tempo tão diferentes, e sem que seu autor soubesse com segurança qual seria o conteúdo de cada capítulo que iria escrever. Bastaria conhecer de perto a atmosfera particular em que nasceu essa obra, para convencer-se, ou a menos para suscitar a dúvida, de que em redor dela houve algo de incomum, algo que verdadeiramente transcende os habituais métodos, concepções e obras humanas. Hoje que terminou a publicação em série e que a grande síntese apareceu reunida num volume, e que Alida El Penseiro lançou sob os auspícios do editor Oepli, seja-me permitido agradecer ao Baldí pela ingente prova que ele superou, tendo por único fim a esperança de fazer um trabalho útil aos ânimos sofredores de nosso tempo. Ainda hoje, o Baldí pede para ser esquecido como autor, para ficar na sombra, a fim de que só a ideia, só a obra, de que ele deu testemunho, atraiam a atenção dos leitores. A palavra fim apareceu sob a última frase da obra. Mas esta não terminou. Terminou sua impressão, não a missão. A grande síntese que o livro quer realizar, só agora que começa. A semente foi apenas lançada no sulco e brotará e se multiplicará. Abre-se agora a fase de elaboração, de difusão mesmo entre o público profano, de discussões. Muitos se preocuparão só com o fenômeno, através do qual a grande síntese foi produzida. Outros deter-se-ão à letra da obra, e por-se-ão a caçar supostas falhas ou lacunas. Outros ainda descuidarão tudo isso e procurarão penetrar a essência mais escondida, no qual, unicamente, reside o valor real da obra. Muitas partes dela, aliás, parecem dirigidas mais aos homens do futuro que os de hoje. Mas as verdades profundas que lá estão elaboradas, esclarecidas, reveladas, não podem ter medidas de tempo.
O caminho evolutivo traçado por elas está todo estendido para o futuro. Cabe ao leitor saber segui-las até o ponto mais avançado possível. O tempo, inexorável demolidor de obras superficiais, poupa de exaltar aquelas que têm verdadeiro valor substancial. Marco Antônio Bragadin. O fenômeno Baldi. Examinados segundo a ciência do aparelho divino. Da revista Líder.